E se Emiyashiro invocasse Emiyashiro? Bom, a gente sabe como a história segue nas 3 rotas de Fate Stay Night, e a gente até conversou sobre rotas alternativas com outros personagens em um dos nossos últimos vídeos. Mas e se, em uma grande ironia do destino, o Emiya fosse invocado por quem ele mesmo queria matar? Que no caso, bom, também é ele, né? Esse é um what if que talvez não seja tão difícil de se imaginar assim. E para isso, eu vou tentar traçar os principais acontecimentos que eu consigo imaginar da visual novel e ver até onde esses dois conseguiriam chegar na guerra. Quem sabe até mais longe do que o esperado. Esse vídeo é sobre o Emiyashiro, mas obviamente a gente também tem outros dois personagens muito importantes aqui. A Tosaka e o servo dela, que no caso aqui seria a Saber que ela tanto desejou, né? Não consigo enxergar que outro servo a Tosaka teria invocado se não fosse a Arturia, caso não só o Shiro tivesse invocado o Emiya usando do pingente como catalisador ao invés da Avalon, ou também a gente pode colocar um cenário onde a Tosaka acabou fazendo a invocação no momento certo e não atrasado ou adiantado, como acabou acontecendo. Nesse caso, essencialmente as duplas foram trocadas. Quanto a isso, eu não acho que o início da guerra iria mudar tanto assim, com a exceção clara de que o primeiro combate seria entre Arturia e Kukulkan. Lá na escola mesmo, né? A Tosaka iria para a escola normalmente e no final do dia acabaria enfrentando o Kukulkan lá no terraço. Um ponto importante aqui é que a luta seria diferente, porque dessa vez o Kukulkan que seria pressionado e não o pressionador, por assim dizer, né? Ele que estaria sendo subjugado pela força da Arturia, que agora estaria mais forte do que nunca, muito mais forte do que quando invocado como um servo do Shiro, podendo usar toda a sua capacidade como servo da classe Saber. Mas ainda assim a luta é interrompida antes que o Kukulkan possa usar o seu fantasma nobre pelo Shiro, ele morre, acontece toda aquela coisa que a gente já conhece do começo de Stay Night, e é quando o Shiro está na casa dele fugindo pelo Kukulkan pela segunda vez que finalmente ele consegue fazer a sua invocação, e dessa vez quem aparece é o seu próprio eu do futuro. A primeira interação entre esses dois seria bem pior do que foi com a Arturia, mas tipo, certeza absoluta, né? Já que o Emiya não só ele ia ficar decepcionado, né, e intrigado com a condição do Shiro, mas especialmente incrédulo por conta da falta de capacidade que ele tem como um mago. Então desde o começo a gente veria que esses dois realmente são incompatíveis com o mestre servo. Assim como nas rotas originais, eu acredito que o Emiya não ia se lembrar da sua identidade logo no começo da sua invocação, então a gente ia ter agora a luta do Emiya contra o Kukulkan. Eles iriam se enfrentar em uma luta tensa, cruzando golpes e mais golpes, com Emiya invocando as suas espadas a cada vez que o seu oponente o desarmasse. E a batalha ia aquecer cada vez mais até que o Ku usa Geibog, Emiya morre, o Shiro enfrenta o mesmo destino não muito depois. Pois é. Honestamente, se a gente fosse seguir como uma visual novel, o Emiya morre aqui, já que a luta ia acabar durando menos e o Kukulkan usando o NP dele mais cedo, matando o Emiya que não consegue evitar da mesma forma que a Arturia conseguiu, e o Shiro não ia demorar muito para seguir isso também. Bom, é isso rapaziada, é aqui que eles chegam, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tá, ok. Talvez a gente possa tomar um pouco de liberdade criativa aqui, por assim dizer, para deixar as coisas mais interessantes. Vamos supor que o Kukulkan demorou para usar o NP, ou que a Tosaka chegou mais cedo. Não é algo difícil de acontecer, uma vez que Emiya é mais fraco que Arturia no combate, de qualquer modo. E assim o Ku iria recuar e eles são salvos. E essa não ia ser a primeira vez que Arturia e a Tosaka iam acabar salvando esses dois. Isso realmente ia acontecer mais de uma vez, provavelmente muitas vezes ao longo da guerra, como no próximo combate que eles iriam ter contra o Heracles. Eu enxergo facilmente essa luta tendo o mesmo resultado, com a Ilia recuando, mas alguns pontos-chave muito importantes sendo diferentes aqui. Não acho que o Shiro pularia na frente da Arturia, porque ela estaria muito mais forte do que no original e enfrentaria o Heracles realmente de igual para igual. Seria inclusive uma luta absurda para ver. Assim como no Unlimited Blade Works, o Emiya ia usar a Cladbog e levaria uma vida do Heracles, enquanto o Arturia possivelmente conseguiria levar outra. Sendo assim, aqui, nessa rota específica, a Ilia ia acabar recuando por pura pressão dos seus oponentes. E com certeza, logo depois desse combate, a gente ia ter uma discussão bem grande, talvez bem acalorada, entre o Shiro e o seu próprio servo, no caso dele do futuro, porque, bom, eu acredito que, diferente do original, onde o Emiya usou a Cladbog para tentar matar o Shiro e o Heracles, ele ia acabar usando para tentar matar o Heracles e a Arturia, mas a Arturia, por conta de ser
bem mais forte do que o normal e ia acabar evitando isso, ia acabar conseguindo reagir no último instante por conta do seu instinct, e isso ia sair falho. E aí onde o modus operandi dos dois, do Shiro e do Emiya, iam acabar se colidindo, já que o Emiya entende perfeitamente o risco que é ter a Arturia como aliada, já que ela é muito mais forte do que ele. Então a Totsuka poderia muito bem dar as costas pro Emiya, matar ele de supetão, e em um combate direto o Emiya sabe que ele tem poucas chances de vitória. E bom, a partir daqui fica um pouco mais difícil de dizer o que de fato poderia acontecer. Trabalhando como mestre-servo, especialmente com o passar do tempo, as chances do Emiya acabar se lembrando da sua identidade mais cedo do que no original são bem grandes, o que ia acabar provocando uma luta entre os dois não muito mais lá pra frente da história. Mas quem sabe o Emiya pudesse esperar até eles terem derrotado o Heracles, algo que seria feito sem o sacrifício de ninguém dessa aliança entre os quatro. Eu acredito que com a combinação de Excalibur e o BW sendo usado, o Berserker é derrubado e ninguém morre. Também acredito que a Elia seria levada para casa do Shiro, assim como acontece na Rota Fate e em Heaven's Feel. Aí sim a gente tem outras possibilidades de futuro, né? Podemos seguir um caminho aonde o Emiya descobre sua identidade e agora sim enfrenta o Shiro e ele acaba sendo morto, talvez pela Arturia, né? Porque também existe a possibilidade de, na verdade, ele realmente acabar matando o Shiro, realizando o seu objetivo e acabar desaparecendo logo em seguida, deixando Totsuka e Arturia sozinhas na guerra. Muito bem, a gente já falou desse possível cenário onde o Emiya acabaria lembrando da sua identidade mais cedo, o que acarretaria numa luta entre os dois, e isso ia levar a rota para um caminho diferente. Mas e se ao invés disso, as coisas acabassem saindo de outra forma? Afinal de contas, por mais que os dois sejam muito incompatíveis como mestre e servo, entrando em discordâncias em infinitos e inúmeros momentos, provavelmente sendo salvados muitas e muitas vezes, como a gente já discutiu, pela Totsuka e Arturia, ainda assim, uma relação de mestre e servo é algo forte demais, é algo íntimo demais, ao ponto onde você justamente sonha com o passado um do outro. E se na verdade, ao invés de descobrir a sua identidade mais cedo e se voltar contra o seu eu do passado, o Emiya acabasse tentando entender mais, redescobrindo o amor que ele tinha por aquele ideal, e de alguma forma aceitando aquele ideal de forma muito similar que aconteceu no final de UBW, mas justamente por ser muito mais cedo, eles poderiam acabar se desenvolvendo muito mais, se entendendo muito mais, e quem sabe tendo uma relação de mestre e discípulo, quem sabe, do próprio Emiya, sem nem falar ao Shiro que ele é ele do futuro, ensinar o Shiro como projetar, como ser o melhor mago, e também ensinar o Shiro sobre os perigos e riscos que esse ideal traz, tentando guiá-lo para um caminho diferente de que ele tomou no passado. Honestamente, eu vejo a possibilidade disso sendo algo muito bonito. Algo seguindo um caminho parecido com uma Rota BW Deluxe, um good ending, por assim dizer. Onde até a gente poderia imaginar o Emiya e o Shiro usando o seu BW juntos, talvez uma fusão dos dois. Sei lá o que poderia acontecer de criativo aí contra o Gilgamesh em uma batalha ainda mais épica. Pô, isso ia ser absurdo. E quem sabe dessa forma, quando a guerra acabasse, o Shiro trilhasse um caminho no qual ele não se tornasse um herói da justiça, ou pelo menos se tornasse um herói da justiça muito diferente e melhor daquele que o seu eu do futuro acabou se tornando. Seguindo a história, eu acredito que com o Shiro vivo ou não, a Totsuka e a Arturia teriam altas chances de acabar vencendo a guerra. Elas conseguiriam passar pela guerra derrotando a Medusa, e aí eles derrotariam Assassin, Kojiro, Medea e, por fim, o Gilgamesh. Sim, eu realmente acredito que a Totsuka Rin, tendo Arturia como serva, junto de talvez um possível apoio do Shiro, conseguiriam vencer do Kirei e do Gilgamesh, mesmo que sem o uso da Avalon, ou talvez até que fosse necessário o sacrifício de alguma dessas três partes. Provavelmente o Shiro morrendo, né? Sejamos honestos aqui. O maior problema para as duas é se, no caso, o queridíssimo loirinho decidisse usar daí numa Elish, né? Porque aí, bom, não tem jeito. Eu acho que realmente não tem jeito. Então é isso. No fim de tudo, eu acredito que se Emiya não fosse morto pelo Cuchulainn logo no início da sua invocação, eles conseguiriam passar pela guerra, derrotando Rider e Berserker, até o Emiya se lembrar da sua identidade, confrontar o Shiro, resultando na eliminação dos dois, ou então na derrota do Emiya pela Arturia, e aí a sua subsequente vitória sobre todo o resto da guerra. O mais interessante que essa realidade traria para nós é, na minha opinião, acima de ter uma relação de mestre e servo entre os dois Emiyas, é ver a Rin e a Arturia atuando como uma dupla durante toda essa guerra. Já que a gente não viu muito real assim da Arturia lutando com todo o poder.
De qualquer forma, essa é uma realidade muito difícil de dizer exatamente o que iria acontecer. Então, é claro, por favor, sintam-se livres para comentar o que vocês acham que o futuro poderia trazer de bom e de interessante para uma realidade what if dessas. E no mais é isso. Obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Shard vai ficando por aqui e até a próxima.